dia, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Nós estamos mais uma vez reunidos para assistir a aula de português. E eu sou o professor Francisco Fagner. Hoje é o dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira. Tudo bem? E vocês estão com vontade de assistir a aula? Tenho certeza. Nosso assunto de hoje é cartaz publicitário. A habilidade de hoje é ler e compreender com autonomia classificados, anúncio publicitário, propaganda, cartaz e aviso. Então, essa habilidade fará com que você tenha por si mesmo essa oportunidade de, quando ler esses tipos de texto, entender com facilidade. Então, vocês, nessa aula de hoje, a partir da leitura, a partir da atenção, vão compreender esses tipos de texto diante do que vocês podem observar no dia a dia. Esses tipos de texto você encontra em vários lugares. Vamos ver aqui um momento de leitura. Eu trouxe para vocês um livro do Elias José, Sem Pé Nem Cabeça. É um livro bastante interessante e eu quero que vocês tenham atenção. Olha só a capa do livro, toda divertida, toda colorida. Vamos conhecer a historinha. Vocês sabem que aqui é a página de entrada, né? A página de inicial. Aí fala muitas coisas do pé, pé da orelha, pé torto, pé de galinha, pé de meia, pé de chinelo, pé de guerra, pé de boi. A palavra pé está na nossa linguagem em várias situações. Então, vamos conhecer essa história? Que número calça o pé de vento? E que marca prefere o vento, dono do pé? Que mal faz o mundo para alguém meter o pé no mundo? Se você precisa de um pé de meia para se casar, não pode a sua sogra tricoteira tricotá-lo? Será que o marido teme que depois dos pés de galinha a mulher ganhe penas, ganhe asas e comece a voar? Eles estavam em pé de guerra, mas já estão em pé de paz. Você diz que ele é um pé de boi, mas ele só calça sapato 34. Se ele é um pé frio, e só comprar meias de lã e resolve o problema. Agora, se é pé quente, só vai melhorar com água muito gelada. De tanto ficar de orelha em pé, a vizinha vive se queixando de dores e de cansaço. Se aquela sua proposta ainda está de pé, deve estar morta de cansaço. Será que é um pé rapado, sangra, arde e demora muito a cicatrizar? A gente tem que comprar muletas para cadeira de pé quebrado? Olha só que interessante, cadeira de pé quebrado. Será que elas precisam de muletas? Se for num pé e voltar no outro, como a mãe pediu, só chegará com as encomendas amanhã de manhã. Como o analfabeto consegue entender tudo ao pé da letra? O saci estraga seu dia, se levanta com o pé esquerdo? Se a sogra chama o genro de pé de cana, a mulher deve usá-lo para fabricar álcool ou cachaça? Olha só que engraçado. Os lutadores estavam em pé de igualdade, calçavam 42. A diferença estava no corpo enorme do vencedor. Se ele não arreda o pé do lugar, como vai resolver o tal negócio na Bahia? Se não é gente nem bicho, como dizer que este tecido não chega ao pé do outro? Quando alguém bate um pé numa discussão,
o outro fica muito machucado. Uma briga besta, sem pé nem cabeça, é uma briga aleijada? Como você diz que o seu mané, o coveiro, está bem de saúde, se ele vive com o pé na cova? Este rio pode dar pé, quero ver se dá o resto do corpo. Antes que o leitor me dê um cascudo no pé da orelha, vou tratar de dar no pé. E aí, você gostou dessa leitura? Você viu nesse texto que a palavra pé apareceu em diversos sentidos. Pé de cadeira, pé de galinha, pé de guerra, né? Pé na cova. Então a palavra pé apareceu, mas com vários sentidos. O pé mesmo, quando você fala pé, o que você imagina? Aquele membro inferior que fica no seu corpo, que você usa para andar, para pular, para correr, não é? Vamos fazer aqui um questionário. O que significam essas expressões? Dona Maria viu uns pés de galinha no rosto. Será que tinha pé de galinha mesmo no rosto dela? A galinha andou no rosto dela e deixou as marcas do pé? Que pés de galinha são esses? Muito bem, são as rugas que ficam aqui. Com o tempo as pessoas riem tanto, pegam sol e ficam fazendo careta. Aí aparece aqui umas coisinhas que parecem o pé da galinha. E essas rugas são chamadas de pés de galinha. Os irmãos viviam em pé de guerra, um com o outro, até que a mãe deu um cascudo no pé da orelha dos dois. Olha só, aí aparece a palavra pé 2 vezes, mas tem o mesmo significado? Vamos ver. Pé de guerra. Os irmãos viviam em pé de guerra. O que significa isso? Certo, eles viviam em confusão, brigando o tempo todo. E o que foi que a mãe deles fez? Até que a mãe deu um cascudo no pé da orelha dos dois. A orelha tem pé? A orelha caminha? Não, isso é um sentido figurado. Ela deu um cascudo lá nos dois, não foi? Mas não é que a orelha tenha pé. É só uma forma de dizer. Essa piscina dá pé. Quem já ouviu essa expressão? E o que será que ela significa? Sim, a piscina quando dá pé é quando você não submerge totalmente, você não fica afundado. Você consegue respirar, você consegue botar os pés no chão sem se afundar. Então, é a piscina dá pé. Lá no livro, nesse livro aqui que a gente leu, o rio dava pé. Lá no finalzinho ele diz assim: este rio pode dar pé. Quero ver se dá o resto do corpo. Olha só que interessante. Ele pensou que o rio dava pé, mas era só o pé. Mas quando dá o pé mesmo, o corpo fica todo coberto, só a cabeça do lado de fora, não é? Quando você não afunda totalmente, aquele lugar, aquele lago, piscina, o rio, dá pé. Então, essa é uma expressão. Essa piscina dá pé. A palavra pé aqui foi usada em vários sentidos, né? A última, não ande com aquele pé rapado. Ô, gente, o que é pé rapado? Será que tem cabelo no pé e alguém vai rapar com barbeador? Hein? Não ande com aquele pé rapado. O que será pé rapado? Pé rapado é alguém que tem muita necessidade financeira, é uma pessoa que tem pobreza, né? Ela é uma pessoa pé rapada. Então, as expressões aqui usando as palavras pés, cada uma tem um sentido diferente. E como você viu no livro, apareceu várias expressões usando a palavra pé, não é? Pé frio. O que será uma pessoa pé frio? Uma pessoa que tem azar. Então, aqui nesse assunto de cartaz publicitário, você vai ver muito isso. Existe a denotação, que é quando você entende no sentido literal da coisa, quando eu falo pé. O seu pé, o que você imagina? O pé, o membro do corpo.
Agora, aqui nessas frases, você não viu a denotação, você viu a conotação, o sentido figurado, que é o que você vai presenciar muito nas leituras dos textos que são cartazes publicitários. Vamos agora para o nosso conteúdo, o cartaz publicitário. Vamos conhecer esse tipo de texto. Pois bem, aqui nós temos um cartaz publicitário. Vocês estão vendo uma imagem muito feia, muito assombrosa, não é? Dá até medo. Vamos ver aqui a altura. Olha, passa de 2 metros. Eita, é muito alto, não é? E aqui tem uma marcação tipo de um carimbo. Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Meu Deus! Ele está solto pelas ruas. Vocês já viram esse monstro? Sabe quem é ele? Aqui tem a plaquinha, ele está mostrando. O Aedes aegypti. Meu Deus, que nome estranho. Será por onde é que ele anda? Ele pode estar solto pelas ruas. Aqui fala, o mosquito da dengue é um inimigo perigoso. Perigoso, viu? Para saber como eliminá-lo, converse com o farmacêutico desse estabelecimento. Olha só, descobrimos onde ficou esse cartaz. Ele está numa farmácia. Ah, a pessoa foi ali na farmácia, foi comprar uma medicação e viu esse cartaz. E ela ficou, meu Deus, quem é esse inimigo? Quem é essa pessoa que está sendo incriminada? É o Aedes aegypti. Aedes aegypti é o nome científico do mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele causa, além da dengue, outras doenças. A febre amarela, a chikungunya, não é? Então, ele se evoluiu e criou outras doenças. O mosquito da dengue, ele tem vírus. E ao picar na pessoa, ele transmite esses vírus e causa a doença da dengue. Então, as pessoas devem estar conscientes que é muito perigoso o mosquito da dengue. Vocês estão vendo a forma como esse texto está abordando o perigo? Ele tem imagens, ele tem letras diferentes, algumas são maiores que as outras, ele dá informações, ele tem símbolos de autoridades públicas. Aqui, por exemplo, tem a bandeira de Santa Catarina, não é? Ou seja, vai dar mais ênfase ao poder, a como essa informação está sendo autorizada por um poder público. Como você pode confirmar que isso é um cuidado público. Então, você tem que ter cuidado. Quando se diz num cartaz essas informações de publicidade, é para as pessoas ficarem alertas. Existem cartazes que são apelativos, que vão convencer as pessoas a fazerem, a comprar ou a serem induzidas a fazer qualquer outra coisa. E existem cartazes informativos, que vão dar informações para as pessoas se cuidarem, se prevenirem, se alertarem sobre determinada coisa, né? Então, aqui é um cartaz publicitário. Vocês estão vendo aqui uma forma de como o cartaz publicitário expõe o texto, expõe a informação. Ele tem a mensagem verbalizada, que são as palavras, e a mensagem não verbalizada, que são as imagens. Certo. Vamos ver aqui as características do cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como características, ou seja, para fazer tudo o que ele precisa ser como cartaz, de anunciar, de informar, de convencer, ele precisa ter determinadas características. Utilização de verbos no imperativo. Professor, eu nem sei o que é imperativo. Olha só, imperativo vem de uma palavra, imperar, imperador. O que o imperador faz? Ele manda, ele é o chefão, ele é o mandão. Então, os verbos no modo imperativo, eles vão dar ordens, eles vão dar conselhos, eles vão dar uma petição, uma súplica, um pedido.
Então, os verbos no modo imperativo são aqueles faça, use, compre, limpe, cuide, né? Então, são verbos no modo imperativo. Utilização de linguagem verbal e não verbal. Vocês viram aqui, nesse primeiro, que tinha linguagem verbal, que tinham as palavras, e a linguagem não verbal, que eram as imagens. As imagens ali era o mosquito da dengue tirando foto como se ele fosse um criminoso. E ele realmente é um criminoso, porque ele já tirou muitas vidas e de muitas famílias. Texto curto e sugestivo, adequado ao público. Vocês leram aquele cartaz? Demorou muito tempo? Não, diferente do primeiro que eu passei para vocês, que tinham mais palavras, que tinham imagens, mas que não era cartaz, era um texto narrativo, né? Então esse que eu mostrei, que é o cartaz publicitário, uma mensagem curta, rápida, direta, para o público em geral se cuidar e evitar a dengue. Criatividade. Vocês viram a criatividade naquele cartaz? Eu vi. Sabe por quê? Porque ele mostrou o mosquito da dengue como um criminoso. Porque ele mata. Olha só, ele usou a imagem do mosquito da dengue para nos chamar a atenção, para mostrar o quanto a gente tem que evitar essa doença, evitar esse mosquito na nossa casa. Preocupação estética. Harmonia entre tamanhos das letras e das imagens. Espaçamento, utilização de cores. Vocês viram ali a diferença do tamanho de letras, o destaque para a imagem, as informações, os números de telefone, as simbologias públicas, que eram a bandeira. Então, ali no cartaz foi usada essa preocupação estética, esse cuidado de mostrar um cartaz em que fosse harmonioso para quem estivesse vendo. Às vezes, um cartaz, ele nem tem essa harmonia e acaba sendo uma poluição visual, por causa das cores, ou por causa do tamanho das letras, ou por causa de muitas figuras, e isso atrapalha a informação que ele quer transmitir. Ali, a informação foi passada para o leitor de forma direta, de forma rápida. Até uma criança que não sabe ler, ao ver o cartaz do mosquito da dengue, ela vai observar, nossa, tem um monstro ali. Né? Ela vai se alertar sobre aquele monstro e vai perguntar para alguém. Mas se tivesse um monte de informação, ela entenderia? Então, o cartaz tem essa missão, que ele precisa ter um formato estético agradável a quem vai fazer a leitura. Utilização de figuras de linguagem. Houve figuras de linguagem? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Essa palavra solto aqui, realmente, ele não é um prisioneiro que vai usar algemas, que vai estar numa cadeia. Então, ela tem um sentido ambíguo. Alguém pode pensar, não, então vamos chamar a polícia e vamos prender o mosquito da dengue. É assim que vai resolver? Então, aqui houve uma figura de linguagem, houve uma ambiguidade de entendimento. E assim, permitiu que o cartaz aqui cumprisse essa missão de ter essa criatividade, de passar para o leitor essa condição de se convencer de que tem que cuidar-se da dengue, tem que se evitar a dengue, se prevenir dessas doenças que matam e são perigosas. A dengue é capaz de matar. Então, eu trouxe primeiro esse cartaz publicitário para fazer vocês imaginarem o quão é importante a função de um cartaz na vida social das pessoas, de informar, de tentar convencer, de alertar o nosso dia a dia como pessoas civilizadas e que vivem em sociedade. Então, certo. Então, aqui vocês viram as características do cartaz. Olha só esse primeiro. Vacinação. Quem aqui nunca foi vacinado?
Aqui tem vacinação contra a paralisia infantil. Gente, paralisia infantil é uma doença causada por um vírus também. Só que esse vírus, ele é passado de contaminação de alimentos e oralmente, né? Pela boca. Quando você come um alimento contaminado. As pessoas que não têm imunidade contra esse vírus acabam tendo paralisia infantil, uma doença chamada poliomielite. Aí aqui tem a data da vacinação, 8 a 28 de novembro. Tem as crianças pulando, o Zé Gotinha. Quem aqui nunca tomou vacina assim, né? A gotinha é muito salgadinha, né? Eu me lembro. Nunca mais tomei aquela vacina. Crianças de 6 meses e menores de 5 anos devem ser levadas ao posto de vacinação. Não esqueça a caderneta. Ali tem a marquinha do SUS. Gente, essa mensagem aqui, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser levados ao posto de vacinação. Não esqueça a caderneta. Está falando com quem? Com a criança? Será que a criança vai chegar? Eita, eu vou ter que levar a caderneta, eu vou ter que me vacinar? Vamos aqui. A que público se dirige o seguinte cartaz? O público realmente é para as crianças, só que diretamente fala às mães, aos responsáveis da criança, que vai ter que levar os seus filhos para a vacina. Não é? Então, esse público é diretamente para os pais. A criança que observa, ela fica toda animada, porque ela vê as crianças pulando, correndo, aí ela fica, meu Deus, o que é isso? Aí a mãe vai e fica informada do que vai acontecer, que é a vacinação. O que o cartaz está anunciando? Acabei de falar. A vacinação contra a paralisia infantil. Quais são as informações principais contidas no anúncio? Aí tem o dia que vai acontecer, quem deve ser vacinado, que são as crianças que têm mais de 6 meses e menos de 5 anos. Aí também diz, não se esquecer da caderneta de vacina, porque ela vai informar as vacinas que a criança já tomou desde quando nasceu. Você também pode observar na sua caderneta se você está completinho das vacinas, né? Então, vocês viram que esse cartaz cumpre também uma missão social de informar sobre a vacina, sobre a vacinação e quando vai acontecer, certo? Olha só esse aqui. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Aí você está vendo aqui um cãozinho e um gatinho. Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Olha só, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Aí tem uma ambiguidade. Se você não visse os desenhos, quando você fala, não deixe seu amigo morrer de raiva, você pode pensar outra coisa. Mas quando você vê aqui o gatinho e o cãozinho, você sabe que os animais, eles podem ter a raiva, que é uma doença que é a hidrofobia, não é? E que ela pode matar o animal e também adoecer o ser humano. Então, quais recursos foram usados no cartaz para chamar a atenção do público? Os desenhos, né? A criança que não sabe ler, ou até mesmo quando a gente está longe, a gente não consegue ler as palavras, a gente vê aquele desenho, a gente fica, meu Deus, o que é aqueles desenhos? Já vão informar alguma coisa, né? Então, esses recursos, esses desenhos, eles são a forma de também informar o leitor, porque eles têm que chamar a atenção, o cartaz chama a atenção. Nem todo mundo está perto de um cartaz, então ele tem que ter um tamanho mais ampliado, para que o leitor veja de longe, veja de perto e entenda a mensagem dele. O que indica o duplo sentido empregado no cartaz? Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Aqui, o melhor amigo são os animais de estimação que a criança ou os pais possam ter nas suas casas. E ele fala, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Sem as imagens do desenho, você pode pensar, eita, eles podem ficar com raiva, eu vou deixar meu cãozinho morrer de raiva de mim? Não, é para prevenir a saúde dele. Ele tem que
ter o cuidado, ele tem que ser vacinado. E a vacina ainda diz, é gratuitamente. Ó, esse cartaz tem limite de tempo? Não, ele fala que durante o ano inteiro você pode procurar um posto e vacinar o seu animal. Que interessante. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Olha só. Onde é que é para morder? No bombom. Serenata de amor? Não tem mau humor que resista. Tá, garoto? Você já comeram esse bombom, não já? Eu também. Então, a pessoa aqui falou de raiva lá no primeiro, mas essa raiva aqui é a mesma raiva que esse segundo cartaz. Vamos ver. O que o cartaz está anunciando? O bombom, serenata de amor. O que convence o público a consumir esse produto? Olha só, aqui diz. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. Ou seja, em qualquer situação da sua vida, você pode estar comendo o bombom. Independente de estar com raiva ou feliz, ele é bom. Então, ele está mostrando para o público que é um produto bom, irresistível. Que raiva se trata no anúncio? O sentimento. Lá no primeiro, dizia, não deixe o seu melhor amigo morrer de raiva. Nesse segundo diz, tá com raiva do namorado? Então, o primeiro é a doença, a hidrofobia, a raiva, que é transmitida pelo animal ao homem. E aqui, o segundo, é a raiva sentimento. A pessoa passou por um momento que esteve com raiva do outro. Então, a raiva aqui é o sentimento. Olha só, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Gente, esse aqui, leia para uma criança. O que você pode entender disso? É um cartaz que vai influenciar as pessoas a incentivar as crianças a gostarem de ler. Então, esse cartaz foi apresentado até numa prova de vestibular. E ele, nacionalmente, foi conhecido como uma temática que ia formar a leitura da criança a partir dos primeiros anos de sua vida. Ou seja, as pessoas devem entender que é importante influenciar a criança na leitura. Não é? Então, a temática desse cartaz é incentivar as crianças a lerem. De quem? Começando de você mesmo. Não só dizendo, vai ler, pega esse livro. Mas, a partir do momento que você começa a ler, outras pessoas começam a ser influenciadas e incentivadas a lerem. Olha só o poder do cartaz na vida das pessoas. Vamos lá. Quando a gente enxerga todos iguais, tudo anda melhor. Uma sociedade saudável sabe que todos são iguais e merecem as mesmas oportunidades. As pessoas com deficiência só precisam de respeito, e isso quer dizer mais acessibilidade e mais portas abertas. Simples assim. Inclusão social, inclua essa ideia na sua vida. 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Vamos lá. Qual é o sentido da palavra enxerga usada no texto? Quando a gente enxerga todos iguais, será que todo mundo enxerga os outros? Não. Essa forma de enxergar é ter um ponto de vista em que eu sei que as pessoas são iguais. Elas são diferentes na forma, mas devem ser tratadas de forma igual. Afinal, somos iguais ou diferentes? Iguais em lei. Devemos ser tratados de forma igual. Diferentes na nossa forma física e devemos ser respeitados. Qual é o assunto desse anúncio? O poder que a gente deve dar aos outros de garantir a acessibilidade e uma melhor forma de incluir os outros na vida social. A que público se direciona esse anúncio? A toda a população. Então, aqui vocês viram, nessa primeira aula, a importância do cartaz no dia a dia. Então, crianças, daqui a pouquinho tem mais aula de português. Fiquem aí atentos, tá certo? Tchau, tchau!
crianças, vamos retomar nossa aula de português, tá certo? Nós vamos continuar com o assunto cartaz publicitário. E a nossa aula é do dia 16 de novembro de 2020, tá certo? E eu sou o professor Francisco Fagner. Vamos começar a nossa aula de português? Então, a habilidade agora é a seguinte: analisar em diferentes anúncios publicitários, propagandas e cartazes o uso de recursos de persuasão. Ai, professor, que palavra difícil. Persuasão é a pessoa convencer, é o poder de convencimento, tá certo? Cores, imagens, jogo de palavras, tamanho das letras. Vocês viram lá na primeira aula que eu falei muito sobre essa apresentação da estética do cartaz, não é? Como elementos de convencimento, de como essas coisas que são contidas no cartaz pode levar o leitor a ler, a querer ser incentivado por o anúncio do cartaz, a comprar, a usar, a fazer o que aquele cartaz aconselha, não é? Então vamos primeiro um momento da leitura. Esse aqui é da maratona de leitura, não é? E vocês estão no projeto. Ele está no livro Para Ler e Reler, vocês não têm, o terceiro ano não tem. E é o texto O Piquenique. A professora passou para vocês, vocês vão fazer a leitura silenciosa. Eu vou fazer uma leitura aqui audível para vocês verem como se lê, tá certo? Até o outro dia, quando for o dia de fazer o teste de 1 minuto, vocês lerem com fluência, tá certo? Então vamos conhecer esse texto? É O Piquenique. O rato viu o preá e disse: "Olá, preá! Vamos fazer um piquenique?" Olha só o ratinho todo feliz. O preá disse: Vamos fazer um piquenique." "Oba, um piquenique!" falou uma voz atrás do mato. "Quem será?" Mas logo, o serelepe saiu de trás do mato e os três foram buscar comida para o piquenique. Olha só, o serelepe, ele é parecido com o esquilo, não é? O rato trouxe o queijo. O preá trouxe milho. O serelepe trouxe amendoim. Olha só as coisas que eles trouxeram. O rato trouxe o queijo. O preá trouxe o milho. E o serelepe trouxe amendoim. "Ora, vamos esperar a chuva passar", disse o rato. "Enquanto isso, vamos contar histórias." O rato contou histórias de fantasmas. Falava e comia o queijo. O preá contou histórias de piratas. Falava e comia o milho. O serelepe contou histórias de astronautas. Falava e comia o amendoim. Como será que acaba essa história? Esse texto foi escrito por Mary França e Eliardo França, tirado de O Piquenique, da editora Ática, em 2007. Né? Então vamos fazer aqui umas perguntinhas bem rápidas. Você que leu esse texto, você que tem o texto aí no seu celular ou impresso no caderno, vamos aqui às perguntinhas. Quais personagens participam da história? Vocês ouviram a história? Quem é que participou lá? O que é personagem? O personagem é um dos elementos do texto que são aqueles integrantes da história. Eles fazem as ações dentro da história. É a partir deles que a história é voltada. No personagem que o enredo é centralizado. Sem personagem, o que vai acontecer na história? Só a descrição de um lugar, não vai ter ação. Então, o personagem ele é encarregado de fazer as coisas dentro do texto. Então, quem são essas coisinhas lá no texto, os elementos do texto, que fazem as ações?
Quem são essas personagens? Um rato, um preá e um serelepe, que eu até mostrei as imagens, né, os desenhos para vocês. Segunda questão. Em que momento o serelepe aparece na história? Olha só, o rato, ele foi conversar com o preá. O que ele estava dizendo? Que queria fazer um piquenique. Ele conversou, vamos fazer um piquenique? Aí o preá disse, sim, eu quero o piquenique. Aconteceu que uma voz apareceu lá e eles não sabiam quem era. Quem era? O serelepe. Então, qual foi o momento em que o serelepe apareceu nessa história? Quando ouviu a conversa entre o rato e o preá sobre um piquenique que eles iriam fazer. Olha só, ele estava ali e quando ele ouviu o rato dizendo, vamos fazer um piquenique, e o preá, vamos, né? Aí ele se intrometeu na história, ele apareceu. Foi a partir desse momento. Então, esses momentos vão apresentando cada um dos personagens. Lá no iniciozinho, apareceu o rato falando com o preá. Depois, o narrador vai contar que apareceu um outro personagem, a partir de um momento criado pelos dois primeiros, não foi? Que foi essa conversa. O que cada animal levou para o piquenique? Eu falei bem direitinho, mostrei as imagens e aí no texto aparece. Vamos lá? Identificaram? Acharam a resposta? Vamos lá. Tinha 3 personagens. O rato, o preá e o serelepe. O que o rato levou? O rato levou queijo. E o preá? O que o preá levou? Eu não estou ouvindo. Ah, muito bem. O preá levou milho. E o serelepe? O que o serelepe levou? O serelepe levou amendoim. Que interessante, né? Então, vocês viram nessas perguntas sobre os elementos que compõem a narrativa, que são as personagens, um momento da história que vai criar um conflito e perguntas que você vai localizar as informações explícitas no texto. Então, aqui, a partir dessa semana, você vai ler esse texto, vai interpretar ele muito bem, vai treinando para que no último dia você faça uma leitura bem fluente e leia todas as palavras em 1 minuto, tá bom? Vamos ver se vocês vão conseguir. Cartaz publicitário. Essa habilidade de hoje, de agora, é analisar esses tipos de cartazes. Nós vimos na primeira aula sobre as características do cartaz publicitário. Vamos aqui falar de uma situação bem presente no dia a dia. Novo coronavírus. Conheça as formas de prevenção. Todo mundo está preocupado. Ninguém quer adoecer. Então aqui esse cartaz vai trazer informações de como se prevenir do coronavírus. Ah, professor, mas não tem nada escrito, só tem imagens. É isso aí. Primeiramente, aqui tem a informação verbalizada pela palavra, ou seja, que é a linguagem verbal. E os desenhos? Será que os desenhos informam? Será que essas imagens vão dizer alguma coisa para quem está vendo esse cartaz? Vão sim. Aqui a linguagem não verbal. Ela comunica, mas de uma outra forma. Ela comunica visualmente. Vamos ver aqui. Aqui tem um menininho e uma moça bem longe dele. Qual é essa forma de prevenção? O distanciamento. Olha só, 2 mãos e essas bolhas de sabão. O que indica isso? Lavar as mãos, higienizar as mãos. O menino aqui colocou o braço à frente do nariz. Ó, ele está espirrando. O que significa isso? É que você não pode espirrar para expelir os seus espirros, as gotículas do espirro, no ar. Você tem que tampar, né? É uma das formas para não contaminar outras pessoas. Assoar o nariz, né? Você vai usar uma toalhinha ou um lenço úmido. Não pode ser toda vez lavável, né? Você tem que ser jogado fora.
Então, essa aqui é uma forma de prevenir, porque você vai ter que usar um lenço e não pode usar várias vezes. Senão aquelas bactérias e vírus, porque às vezes a pessoa nem está contaminada com coronavírus, mas vai levar aquele lenço outras bactérias, né? E pode contaminar outras pessoas. Então, usar coisas pessoais, né? Limpar, higienizar todas as secreções que possam estar saindo do nosso corpo. Aqui a criança está usando um copo. Usar copos individuais. O copo seu, o copo do seu pai é o do seu pai, da sua mãe é da sua mãe. Ou seja, você tem que usar coisas individualizadas, não coisas gerais, né? Você não pode estar usando um copo que outras pessoas usam. Um ventilador ligado. O que indica isso? Que você tem que estar num lugar arejado, ventilado. Lugares fechados devem ser evitados, porque lá se localizam muitas bactérias e estão os vírus. E precisam esses lugares serem sanitizados, né, limpos, para que não infecte as pessoas. Então, aqui você viu uma forma de como um cartaz publicitário é apresentado aos leitores, usando a linguagem não verbal e usando a linguagem verbal. Traga os seus vidrinhos usados e ganhe desconto. Olha só esse cartaz. Bem simples e direto, não é? Bem rápido. Aqui fala das embalagens de vidro, né? Esses depósitos de vidro, e deve ser levado para algum lugar. Aqui é provavelmente uma loja que vende coisas, e ela diz que se levar essas embalagens, esses vidrinhos, vão ganhar desconto. Então, vai influenciar as pessoas a reciclarem. Porque aqui você vê o símbolo da reciclagem. E esse verde? Vamos analisar por que está verde. O verde é símbolo do meio ambiente, não é? Das cores das árvores. Então, todo esse cartaz, ele tem uma função ecológica. Você vai levar as embalagens de vidro e vai ganhar desconto. Olha só, a pessoa já vai com a intenção de economizar. Mas a intenção do cartaz é o quê? É para ajudar o planeta Terra, né? A não a pessoa aumentar o lixo em casa, mas a reduzir, a reciclar. Olha só, seja herói da sua saúde. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Oriente-se sobre o câncer de próstata, procure um urologista. Nós estamos no mês de novembro e todo mundo fala assim, é o mês azul, né? No mês de outubro foi o mês rosa, né? Outubro rosa. E agora nós estamos no mês de novembro e todo mundo fala novembro azul. O que será isso? Todas as casas, todas as famílias têm homens, né? A sua provavelmente tem um, o seu pai. E você, ouvindo essa informação, vai dizer para ele que ele tem que ser o herói da saúde dele. Aqui no cartaz mostra o homem sendo um super-herói, que ele tem que se preocupar com a sua saúde. Então, esse mês de novembro, as pessoas têm que se conscientizar da saúde do homem, que o homem tem que procurar se prevenir de doenças que possam causar a sua morte, como o câncer de próstata. A próstata é uma glândula masculina, ou seja, só o homem tem. Só o homem pode ter câncer de próstata, mas ele pode evitar. Ele pode procurar se cuidar com o urologista, que é um médico especialista nessa área. Então você vê aqui as cores azul, o homem sendo um super-herói, para incentivar os outros a procurar cuidar de sua saúde. Então essa é a importância do cartaz. Trazer essa informação social, ajudar as pessoas a terem consciência de sua saúde, da ecologia, da prevenção de doenças. É muito interessante estudar os cartazes publicitários e compreender as informações deles. Maltratar animais é crime. Olha só, a pessoa que não sabe ler, vendo isso aqui, esse homem com cara brava, e o cachorrinho aqui, ó,
todo inocente, ele está com cabo de vassoura. Ou seja, ele quer violentar o animal. Mas o que diz? Maltratar animais é crime. Abandonar, mutilar, espancar ou manter animal doméstico em condições inadequadas de sobrevivência é crime. Denuncie. Olha só o verbo imperativo aqui, ó, mandando. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de sua cidade. Tem que ter um cuidado. Esse cartaz publicitário, ele já vai dar essa informação de cuidado com os animais, de que não se pode maltratá-los e de como você pode fazer para que a pessoa que fez esses maltratos sejam denunciadas. Então, olha só essa importância, esse papel social do cartaz. Eu estou trazendo esses cartazes para você ver o quanto eles são importantes para o nosso dia a dia e o quanto você pode observar que em toda a cidade, em todo lugar que você vai, você encontra. É igual aquele livro do menino que aprendeu a ver. Onde ele ia, ele via, observava as coisas, ele nem sabia, mas quando ele passou a ler, ele passou a ver as coisas. Ele passou a entender os cartazes e as placas e tudo que ele via. Assim também é você que, a partir de hoje, vai ver os cartazes com outro ponto de vista, com outro olhar, né? Então, vamos continuar aqui com outros cartazes. Olha só, quem nunca viu? Animais perdidos, né? Desaparecido. Você viu o Zé? Olha só as fotinhas do Zé, o cachorrinho aqui, todo amável, todo cuidado pela sua família. Aí aqui fala, desapareceu no dia 30 de junho, no bairro Fazendinha, e foi andando sentido ao bairro Portão. Aí tem o número de telefone e ainda fala, oferecemos recompensa. O segundo é um gato. Gato branco de rabo e orelhas cinza. Ou seja, o gato é branco, mas o rabo e as orelhas é da cor cinza. Perdido na Castelo, quilômetro 66. Vítima de acidente fatal, onde infelizmente a dona dele faleceu. Olha só que triste notícia. Foi visto se escondendo no mato. Agradecemos muito qualquer informação. Criança da família perguntando por ele. Esse segundo é bem mais sentimental, não é? Qual é a semelhança entre os dois? Fala do desaparecimento dos animais. Alguns têm informações mais específicas, como o número de telefone. Esse segundo não tem. Como é que a pessoa vai informar como viu o gato? Onde viu, né? Não tem um telefone, não é? Precisa. Esse aqui tem mais fotos do cachorrinho, né? Fala do dia que desapareceu, aqui não fala do dia que desapareceu. É importante dizer o dia que desapareceu para as pessoas que verem saber o quanto tempo já passou. Pode até pensar que o gato ou o cãozinho já tenha sido encontrado, né? Então, esse primeiro, ele tem mais informações. O segundo careceu de algumas outras, né? Ele foi bem mais enfático do como foi que o gato se perdeu. Então, a importância dos cartazes é informar também. Aqui as pessoas têm esse papel de poder contribuir para a vida de outras pessoas ser melhor. Porque quem aqui não ama seu cãozinho, seu gatinho, seu pet, né? Então as pessoas que perdem, elas precisam de um retorno do seu animal, que ficam tristes. Então, o papel social aqui é de ajudar, ser solícito aos pedidos dos outros, solidário, né? Vamos aqui a cartazes com perguntas. Vocês viram no primeiro uma análise de cartazes. Aqui nós vamos fazer atividades com os cartazes. Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Olha, aqui tem as criancinhas, né? Algumas delas tristes, espantadas. Não permita que os valentões tomem conta de sua vida. Se você ou um amigo seu são vítimas de bullying, denuncie o agressor ao Ministério Público. Aí tem o número de telefone para denunciar, Disque 127. E procure a Promotoria de Justiça de sua cidade. Então, o bullying. O bullying era aquela caçar conversa, né? Com os outros.
ficar rindo dos outros. Vamos às perguntinhas. Como são as expressões fisionômicas das crianças no cartaz? Professor, fisionômicas? Sim, a aparência do rosto. Como é que elas estão? Olha, aqui tem um menino com cara de mal, não é? Agressor, agredindo com raiva. E aqui tem umas criancinhas que estão tristes, não é? Vocês estão observando? Aquele estão tristes porque eles não podem fazer nada, senão vão ser, né, agredidas. Então, o rosto delas, o semblante delas é de crianças tristes por causa do bullying. Quais simbologias são relacionadas ao menino que provoca bullying? Aqui nós vemos que o menino tem uns símbolos aqui, ó, uma caveira na camisa, não é? Uma coisa má. A sombra dele mostrando que é grande, que é tipo um monstro que avança e chega na criança que não tem como se defender. Então essas simbologias mostram o quão o bullying é perigoso na vida dos outros. O cartaz tem duas cores predominantes. Quais são elas? Olha só, aqui tem o vermelho e o verde. Qual é a relação dessas cores nesse cartaz? Aqui tem o que é proibido e aquilo que é permitido. O que é proibido? Vamos dizer não ao bullying. E o que é permitido? Denunciar, procurar os seus direitos e acabar com ele. Então, essas cores estão relacionadas a isso. Vocês estão vendo como a criatividade do cartaz permite às pessoas que estão lendo essa conscientização, essa ideia simbólica das cores fazem todo um sentido, né? Então, o vermelho e o verde aqui mostra aquilo que é negativo e aquilo que é positivo. Negativo, vamos dizer não ao bullying, né? Vamos dizer não ao bullying. E o que é permitido? Vamos ter que denunciar, vamos ter que procurar acabar com ele, vamos resolver isso na base da conversa, dos nossos direitos. Então, significam o que é permitido e o que é proibido. Olha só outro que eu escolhi. A juventude passa, o respeito fica. Você nasceu do tamanho que você já está hoje? Não, você era um bebezinho, né? O tempo passou e você cresceu. E o tempo vai passar e você vai ficando cada vez maior, vai ficando mais maduro nos pensamentos, na forma de se expressar. E isso foi o que aconteceu com esses desenhos. Olha aqui, ó, 1941, 1973, 2013, né? O tempo foi passando. E aqui fala ainda, se você é idoso e sofre qualquer tipo de violência, denuncie. Diz que 127 ou procura a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos. Vamos lá. Como o cartaz explica a passagem da juventude? Olha, aqui diz que a juventude passa. Como foi que ele explicou esse tempo passando? Por meio das fotos. Aquele senhor, lá em 2013, ele foi um menino, ele foi um rapaz, um homem, né? Agora ele é um senhor respeitado, de cabelos brancos. Como o tempo passou para aquela senhora em 2013? Ela foi uma menininha, lá em 1945, uma moça, uma mulher adulta em 1977 e já uma senhora de idade. Pois bem, então o cartaz explica essa passagem do tempo através das fotografias. O que o cartaz quer informar ao leitor? Quer informar que as pessoas de maior idade, que são, alguns falam terceira idade, alguns falam melhor idade, isso vai depender de quem vive essa idade, que ela sabe o que é o melhor para ela e o que não é. Então, vai informar que essas pessoas precisam de atenção e respeito e que se a gente souber que algumas delas estão sendo prejudicadas no seu dia a dia, a gente tem que informar. Qual é o público-alvo? O público em geral. Não é só as pessoas que estão acima de 60 anos. Todo mundo tem que saber que as pessoas com essas idades são mais fragilizadas e tem que ter nosso cuidado, nossa atenção e nosso respeito, né?
ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Olha, como assim? Um brinquedo? O brinquedo tem vida? Vamos entender por que esse cartaz diz assim. Aí tem um brinquedinho aqui, ele está dentro de uma caixinha de brinquedos por desenho, né? Até 10 de outubro, a tenda arrecadará brinquedos para as crianças das casas André Luiz. Avise os amigos, avise a família, avise todo mundo. O que significa a embalagem de presente no cartaz? Olha só, 10 de outubro. 10 de outubro é o dia que se aproxima do quê? Do Dia das Crianças. Vocês ganharam presentes, né? E com certeza, às vezes, você tem até mais presente do que outras. E aqui o cartaz, ele quer influenciar aquelas crianças que têm muitos brinquedos e não usa, a doar. Ajudar o brinquedo a encontrar uma criança que não tem. Como um brinquedo pode encontrar uma criança? A partir da sua doação. É você quem tira aquele brinquedinho que você não usa para doar para aquela criança que não tem. Ou você só quer acumular coisas? Esse cartaz quer conscientizar as pessoas a não acumular, a poder doar o que se tem para que outras pessoas sejam felizes também, não é? Então, é um cartaz que tem essa função social de conscientização, de amor, de fraternidade com as pessoas que não têm alguma coisa que até parece ser simples, mas elas precisam. Vamos ver aqui. 17 de novembro de 2013, já se passaram 7 anos, né? Vitória, Espírito Santo, Brasil. 10 quilômetros e 5 quilômetros. É hora de correr. Inscrições, largada a partir da Praça Getúlio Vargas, inscrições a partir de R$40. Corrida, Vitória pela Paz no Trânsito. Vocês podem observar aqui que o cartaz usou elementos das cores vermelho, amarelo e verde. O que isso representa? O trânsito. Essa corrida foi para influenciar as pessoas a terem mais paz no trânsito, né? Pela violência que gera no trânsito. Então, era para uma corrida para a paz no trânsito. Quais elementos são usados no cartaz para chamar a atenção do leitor? As cores do trânsito. A partir dessa corrida, as pessoas vão ter um momento de conscientização de que o trânsito precisa de paz. Então, esse cartaz tem essa função social. Essa corrida tem qual objetivo? De incentivar as pessoas a terem mais paz no trânsito, por causa de tanta violência que se gera através dos acidentes, dos estresses da vida. Então, era um momento, um dia, para que as pessoas tivessem essa consciência e usarem outro meio de transporte, né? As pessoas são muito, só querem dirigir, mas podem também correr, podem também andar, serem pedestres e assim usar o trânsito de outra forma. Quais são as informações contidas no cartaz? O dia que vai acontecer, que já aconteceu, a distância da corrida, onde se tem as inscrições, onde vai começar a largada e quanto custa as inscrições. Então, essas são as informações contidas no cartaz. Então, crianças, nossa aula de hoje, nós estudamos cartazes publicitários. Vocês puderam observar que eles têm uma forma de dizer para as pessoas de outra maneira, através de imagens, que são a linguagem não verbal, e através do texto, que é a linguagem verbalizada. Com essa linguagem verbalizada, eles usam uma estética com formas de letras diferentes, espaçamento, cores. E tudo isso é para uma função social de incentivar, convencer as pessoas. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje sobre cartazes publicitários. Aguardo vocês na próxima aula e tudo de bom. Tchau! Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério de Medeiros, para mais uma aula do terceiro ano. Eu aqui na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês e assim
nós vamos interagindo. Bem, e de antemão, eu já peço para vocês estarem atentos com o lápis de vocês, o caderno de vocês e a borracha de vocês. Isso irá nos ajudar na hora de fazermos algumas atividades na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, aula de geografia. E na aula de geografia, nós iremos falar da zona rural e da zona urbana de Teresina. Claro que nós iremos explicar o que é uma zona rural, o que é uma zona urbana, quais as suas características, quais as suas diferenças e por que uma se complementa com a outra. A habilidade é observar e comparar características que diferenciam as paisagens urbanas e rurais. Isso mesmo, são paisagens diferentes, a paisagem da zona rural e a paisagem da zona urbana. E isso nós iremos observar também na aula de hoje. E quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro deles é observar características da zona rural. Observar características da zona rural. E depois observar características da zona urbana. E por fim, fazer comparações entre as duas, entre a zona rural e a zona urbana de Teresina, principalmente no que toca à paisagem, ao visual desses dois lugares distintos, embora estejam na mesma cidade. Vamos então fazer alguns questionamentos iniciais. Você conhece as características da zona rural e da zona urbana? Ah, professor, eu conheço porque minha avó mora na zona rural e lá tem muitas árvores, muitos matos, as casas são uma distante da outra, bem distante. Atrás da casa tem uma horta, também tem uma criação de animais. Bem, isso pode ser característica da zona rural, né? Isso é bem comum na zona rural. E da zona urbana? Ah, eu moro na zona urbana. Na zona urbana tem muito prédio, tem muito carro, tem muito asfalto, né? Tem muito comércio, muito posto de gasolina, né? A gente quase não vê animal. Os animais que nós vemos, a maioria é animal de estimação. Bem, isso também pode ser uma característica. Você sabe o que é êxodo rural? Êxodo. Bem, isso nós vamos ver um pouquinho na aula. Talvez vocês já tenham escutado ou não esta palavra êxodo. Êxodo rural. O que é? Nós vamos ver na aula de hoje. Você conhece os limites entre as zonas rural e urbana de Teresina? Onde é que acaba uma e começa a outra? Você conhece esse limite? Aqui em Teresina? Isso nós vamos ver também na aula de hoje. Zona rural e zona urbana. Como elas se diferem? Como elas se diferenciam? Nós temos aqui, olha, duas imagens que já dizem um pouquinho de como elas se diferem uma da outra. Nós estamos vendo aqui alguns prédios, aviões, aqui o que parece uma praça, e aqui nós estamos vendo uma pessoa que, ao que parece, está com um uniforme de trabalho para cuidar de algumas plantas. Pode ser que elas se diferenciem dessa forma. Vamos ver. Bem, a zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia, ok? Nós utilizamos zona rural e zona urbana na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. Então, zona rural e zona urbana são conceitos de espaços geográficos. São espaços geográficos diferentes um do outro. De tal modo, a zona rural, também chamada de campo, ok? Tem gente que conhece a zona rural como campo, tem gente que conhece a zona rural como interior, tá? É aquele que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para desenvolvimento de atividades
de agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental e mesmo turismo rural ou chamado ecoturismo, dentre outros. Ou seja, na zona rural é onde geralmente as pessoas vão cultivar plantas alimentícias. Ah, professor, o que é planta alimentícia? Por exemplo, o feijão, o arroz, a hortaliça, a couve, o alface, o tomate. Tá? Isso é a agricultura. A pecuária, a criação de animais. Ok? De animais para o consumo humano. O extrativismo é aquele ambiente onde as pessoas se servem da natureza para extrair algo e produzir algo a partir daquilo, ou mesmo consumir aquilo. Aqui no Piauí nós temos o exemplo do coco-babaçu. Né? As pessoas vão até a mata, até a floresta, extraem o coco-babaçu e produzem alimentos a partir daquilo que foi extraído da floresta. Isso é o extrativismo. Conservação ambiental, nós temos alguns parques. No Piauí, por exemplo, nós temos o Parque da Serra da Capivara, lembrei o nome. Parque da Serra da Capivara, que é um lugar na zona rural de conservação ambiental, ok? Onde aquele lugar ali é um espaço rural, mas de conservação ambiental, ou seja, onde as pessoas não podem nem extrair nada de lá, nem plantar nada lá. Né? Lá é um lugar de proteção ambiental. Também o turismo rural, o ecoturismo. Tem muita gente, por exemplo, que faz trilhas na zona rural com bicicleta, com moto, com carro. Nós temos aqui no Piauí, entre Piauí e Ceará, um rally chamado Serapió, que não deixa de ser também uma atividade esportiva, mas que termina por ser também um ecoturismo, que ali as pessoas vão olhando a paisagem, admirando, principalmente o meio rural, ok? Já a zona urbana possui edificações aglomeradas, ou seja, prédios, casas, um muito próximo do outro, tá? Ruas pavimentadas, ou seja, ruas asfaltadas, calçadas, e também iluminadas, postes de iluminação nas ruas, coisa que a gente não encontra na zona rural com tanta facilidade, ok? Serviços de saúde, postos de saúde, hospitais, muitas escolas também nós temos na zona urbana, saneamento, né? Saneamento básico, nós temos isso na zona urbana, geralmente nós não temos na zona rural esse saneamento ligado em rede, temos o saneamento em cada casa, mas ligado em rede nós só temos na zona urbana, ok? E também áreas de lazer, como parques, praças, passeios públicos e etc. Ciclovias. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Eu esqueci de colocar aqui, mas as pessoas que vivem na cidade formam a comunidade urbana. Um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra. A zona rural, né, depende da zona urbana e a zona urbana depende da zona rural, ok? Ou seja, a zona urbana adquire produtos da zona rural, que por sua vez a zona rural adquire produtos e serviços oferecidos pela zona urbana. Nessa imagem aqui, isso fica bastante claro para a gente, né? A imagem nos ajuda a entender bem mais como uma depende da outra, tá? Nós temos aqui, olha, do lado de cá, né? Na tela à esquerda, nós temos um ambiente urbano, né, caracterizado por um aglomerado aí de edificações, uma área de lazer aqui, ó, nós temos que parece duas crianças brincando. Nós temos aqui um asfalto, uma via asfaltada. Nós temos lá no final que parece ser outra zona urbana ou mesmo fábrica de alguma coisa. E do outro lado, nós temos a zona rural. Olha só, na zona rural, nós temos aqui um cercado numa casa distante da outra, um meio de transporte que parece ser um meio de transporte agrícola. Tá? Nós temos aqui alguém cuidando de alguns animais que parecem ser galinhas. E nós temos aqui o que parece ser a troca de algumas coisas. Tá? Parece-me que
quem está na zona rural está trazendo produtos da zona rural para quem está aqui na zona urbana. E quem está na zona urbana está levando alguma coisa que não dá para ver, porque é o produto de quem está oferecendo alguma coisa da zona rural está na frente, mas parece-me que alguém que está aqui na zona urbana está oferecendo alguma coisa para alguém da zona rural. Ou seja, um depende do outro e um não vive sem o outro, e os dois têm igual importância na cadeia produtiva. Ok? Embora o espaço geográfico seja diferente, um depende do outro. Lembrem-se que o fenômeno do êxodo rural é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais vão para os centros urbanos e em busca de melhores condições de vida, tá? Que são ofertas de trabalho, habitação, sistema de saúde, escola e etc. Quando eu digo, lembrem-se que o fenômeno do êxodo rural eu estou falando porque isso é muito importante para nós, tá? No Brasil e mesmo aqui no Piauí, o êxodo rural, ele foi mais forte ali a partir dos anos 50, 60, se intensificando mais ainda nos anos de 1970. Hoje ainda existe o êxodo rural, mas é bem menor do que antes, tá? É quando as pessoas simplesmente saem da cidade, do campo e vão para a cidade. Êxodo significa saída, é uma saída. Saída de onde? Do campo para a cidade. Isso é o que chamamos do fenômeno êxodo rural. Ok? Eles saem de lá em busca de melhores condições de vida, por terem outros planos, por acharem que na cidade na zona urbana, vão ter mais oportunidades do que na zona rural. Na maior parte, esse fenômeno social, o êxodo rural, gera muitos problemas nos centros urbanos, como o aumento da população, crescimento desordenado das cidades, favelização, violência, dentre outros. Olha só, as pessoas saem da zona rural achando que vão ter melhores condições de vida na zona urbana e chegam aqui e se deparam com situações sociais que a gente chama calamitosas, ou seja, situações sociais complicadas, ok? Então isso cresce. As favelas, o saneamento básico não atende todo mundo. O sistema de saúde se complica porque é muita gente para ser atendido. As escolas não comportam todas as pessoas, ok? Isso pode acontecer, tá? Isso se acentuou mais quando o êxodo rural foi mais forte. Hoje em dia, o êxodo rural é bem menor. E as cidades estão se estruturando da melhor forma possível para atender todas as pessoas, tá? Mas esses são problemas que podem ser gerados a partir do êxodo rural, que é quando a pessoa sai do campo e vem para a cidade. Comparação entre zona rural e zona urbana. Vamos comparar. Bem, nós temos duas imagens aqui, uma da zona rural e a outra da zona urbana, ok? E temos aqui um quadro comparativo, tá? Zona rural. O que é que nós temos na zona rural? Também chamado de meio rural. As principais atividades desenvolvidas são agricultura, pecuária, ecoturismo, extrativismo, ok? A paisagem é uma paisagem mais natural, ou seja, não sofreu grandes modificações por parte do homem. As habitações geralmente são sítios, chácaras e fazendas, tá? Localizada fora dos centros urbanos. A zona rural ela é fora do centro urbano. A área não é urbanizada, ou seja, não tem via asfáltica, ou seja, não tem asfalto, não tem saneamento básico em rede, tá? Não tem áreas de lazer. Na verdade, a zona rural ela já, por si só, já é uma grande área de lazer, né? Mas não tem uma área de lazer construída, como um parque, por exemplo. A baixa densidade demográfica, o que é que significa isso? Um número muito pequeno de habitantes em determinado espaço, diferente da zona urbana, que é muita gente num espaço só. Okay? Isso é a densidade demográfica. O povoamento é disperso. Olha só,
O que é que significa que o povoamento é disperso? Uma casa é bem distante da outra, ok? E o setor da economia é o setor primário, de extrativismo, agricultura e pecuária, ok? Eles quem vão produzir alimentos, matérias-primas para alguns pratos de comida, por exemplo, ok? Extrair algumas coisas para a produção de artesanato, para a produção de várias coisas, né? Então, no setor produtivo, no setor da economia, é o setor primário. Já a zona urbana é o chamado meio urbano, tem uma maior infraestrutura, e aí várias coisas, nós temos via asfáltica, nós temos várias edificações, hospitais, escolas e etc. A paisagem é urbanizada, ou seja, sofreu grandes modificações por parte do homem, habitações geralmente são casas e prédios, tem uma maior oferta de emprego, geralmente, ok? Intenso processo de urbanização, ou seja, várias construções, várias obras urbanísticas, densidade demográfica elevada, ou seja, muita gente morando num espaço muito pequeno, povoamento concentrado, muita gente morando tudo junto, uma casa perto da outra, um prédio perto do outro. E o setor da economia é o setor secundário, que é da indústria e produção de energia, e também o setor terciário, que é o comércio e o serviço. Isso, inclusive, em Teresina é muito forte, comércio e serviço. A população da cidade de Teresina é de 864.445 habitantes, estimado em 2019. Isso para 2020 já aumentou um pouco, inclusive. Sendo assim, a maior cidade do Piauí. A sua área metropolitana, região integrada de desenvolvimento, chamada de Grande Teresina, é composta pela capital e os municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa do Piauí, Lagoa Alegre, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária e União. Tá? Além de Timon, que é uma cidade bem próxima aqui, colada conosco, na verdade é mais próxima, mas pertence ao estado do Maranhão. Essas cidades todas têm mais ou menos 1.150.000 habitantes, que formam a Grande Teresina, tá bom? Teresina em si tem 864.845 em 2019, eu tinha, né? Bem, a população de Teresina, tá? Nós temos uma população urbana em Teresina, em 2019, tínhamos, né, de 767.777 pessoas, ou seja, 94% da população. E uma população rural de 46.662 pessoas, ou seja, 6% da população. Professor, o que quer dizer 94% e 6%? Quer dizer o seguinte, que a cada 100 pessoas em Teresina, 94 delas moram na zona urbana e 6% delas moram na zona rural. Por isso nós utilizamos aqui a porcentagem, tá? Isso é um assunto matemático, mas que nós usamos também nas outras ciências, é claro, como aqui na geografia. Então, a cada 100 pessoas, 94 moram na zona urbana e 6 moram na zona rural. Nesse mapa aqui, vou pedir licença a vocês para ficar um pouquinho mais na frente da tela aqui, nós temos o mapa de Teresina, tá bom? Esse mapa aqui é de 2010 e em 2010 Teresina estava dividida aqui dessa forma. Tudo que é verde é Teresina, tá? É a cidade de Teresina, tudo que é verde, mas nós temos duas diferenças aqui. A primeira é o verde mais claro aqui, tá? Esse verde mais claro aqui diz o que é a zona urbana de Teresina, tá? É o verde mais claro. Então, o que está aqui, ó, nesse limite do vermelho é a zona urbana de Teresina, onde vivem 767.777 pessoas, ou seja, 94% da população vive nessa área verde. E na zona rural, né, que é o verde mais escuro, olha aqui, enorme na verdade, bem maior, vive apenas
46.662 pessoas, ou seja, 6% da população. Qual é a leitura que nós fazemos disso? Que em um espaço relativamente pequeno, vive aí a grande maioria da população de Teresina, nesse pequeno espaço aqui. E nesse espaço bem maior, que é a zona rural, né? O espaço pequeno, a zona urbana, nesse espaço bem maior, que é a zona rural, vive a grande minoria dos cidadãos teresinenses, ou seja, 46.662 pessoas, certo? Então, está aqui o mapa de Teresina, a zona urbana de Teresina, o verde mais claro, e a zona rural de Teresina, o verde mais escuro. Nós temos aqui agora uma comparação da zona rural e da zona urbana de Teresina. Olha aqui, ó, zona rural e zona urbana de Teresina. Ao que me parece aqui, bem, nós temos a Avenida Frei Serafim, se eu não estou enganado, né? De fato é a Avenida Frei Serafim. Nessa primeira foto aqui, olha como é, olha, a zona urbana de Teresina, muitos prédios, muitas casas, muito bom que tem várias áreas verdes aqui, mas na zona rural tem bem mais áreas verdes, tá? O mesmo acontece aqui do outro lado, olha só. Nós temos outra imagem de Teresina, uma enorme área construída, tá? De fato, uma bela cidade, é inegável, ok? Mas essa aqui é mais uma foto da zona urbana de Teresina. E aqui nós temos a zona rural de Teresina. Olha só como é a zona rural de Teresina. Uma casa aqui, outra casa ali, alguma coisa que foi construída, posta por aqui, me parece que são caixas d'água. Não tem asfalto nenhum, aqui em cima você vê asfalto, aqui não vê asfalto, é terra batida e muita área verde. E aqui outra realidade também da zona rural, que é de Teresina, que é um homem plantando, ok? Ele também usa a zona rural, ou a zona rural também é utilizada para a plantação. A zona rural de Teresina, claro, a zona rural de outros lugares também, mas aqui nós estamos trazendo comparativos de Teresina. Percebam bem aí a diferença entre a zona urbana e a zona rural. Bem, agora, como eu falei para vocês, lápis, caderno e borracha em mãos, porque vamos fazer algumas atividades, ok? Se não pegaram, 5 segundinhos para vocês pegarem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Primeira questão. Baseados na aula de hoje, cite pelo menos uma atividade desenvolvida na zona rural. Olha que nós falamos de várias aqui, ok? Então, tempo para vocês copiarem a questão aí no caderno de vocês e responderem. Baseados na aula de hoje, cite pelo menos uma atividade desenvolvida na zona rural. Tempo. Vamos lá para a resposta. Atividades desenvolvidas na zona rural: agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental ou turismo rural, também conhecido como ecoturismo. Essas são as atividades desenvolvidas na zona rural. Questão 2. Observe a imagem e indique se ela faz parte da realidade da zona rural ou da zona urbana e marque a alternativa correta. Essa realidade aí, essa imagem, é de zona rural ou de zona urbana? Para ajudar vocês, nós temos aqui alguém que parece que fez a colheita de alguma coisa, uma pessoa aqui dando comida para as galinhas, outra tirando o leite da vaca, outra regando o que parece ser uma horta de abóboras, outra colhendo abóboras, uma casa aqui, outra casa ali, aqui uma máquina agrícola, parece que está arando a terra, está
preparando a terra para a plantação. E aí eu pergunto a vocês, essa realidade da imagem é uma realidade de uma zona urbana ou de uma zona rural? Pensem aí um pouco. Marquem a alternativa correta, zona rural ou zona urbana? Vamos para a resposta? É uma atividade da zona rural. Tudo isso que está aqui na imagem são características próprias da zona rural. E são atividades do setor primário, como nós falamos na aula. Questão 3. O que é êxodo rural? Bem, eu falei, prestem atenção, não esqueçam, pensem bem. Êxodo rural é, então, respondam aí no caderno de vocês. O que é êxodo rural? O que é êxodo rural? Êxodo rural é, vamos para a resposta, é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais vão para os centros urbanos, ou seja, ela é uma saída, a saída da zona rural para a zona urbana. Quarta questão. Na aula de hoje estudamos as zonas urbana e rural. Nos tempos atuais, em qual delas a maioria da população vive? Será que é na zona urbana ou será que é na zona rural? Pensem um pouco e respondam no caderno de vocês. A maioria das pessoas vive. Maioria das pessoas vive na zona urbana. Lembram lá, olha, em Teresina, de cada 100 pessoas, 94 vivem na zona urbana, num espaço pequeno, e de cada 100 pessoas ainda, 100 vivem na zona rural, um espaço muito grande que comporta bem menos pessoas. Então, nos tempos atuais, a maioria das pessoas vive na zona urbana. Questão de número 5. Observe a imagem. Indique se ela faz parte da realidade da zona rural ou da zona urbana e marque a alternativa correta. Olha só o que nós temos aqui. Vários carros, ruas asfaltadas, iluminadas, vários prédios, várias construções. E aí eu pergunto se essa imagem aqui, ela faz parte da realidade da zona rural ou da zona urbana. Pensem aí. Pensaram? Faz parte da realidade da zona urbana. Isso mesmo, olha. São características próprias da zona urbana. Várias construções, né, carros, ruas pavimentadas, iluminadas. Isso são características da zona urbana. Sexta questão. Opa! Na cidade de Teresina, a maioria das pessoas vive na zona rural ou na zona urbana? Essa eu já falei agora há pouco, né? A maioria vive na zona urbana, 94% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, 94 vivem na zona urbana. O que estudamos na aula de hoje? Estudamos a diferença entre zona rural e zona urbana. Vimos imagens comparando as zonas rural e zona urbana. Observamos que a zona rural e a zona urbana dependem uma da outra. E vimos que em Teresina a maioria das pessoas residem na zona urbana. E essa foi a nossa aula de geografia sobre zona rural, sobre zona urbana, comparando essas duas realidades geográficas. Espero que tenham gostado. Eu me diverti muito. Tchau, um abraço.